Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo. Vim aqui em um lugar especial da cidade. Estou sem microfone, estou sem pedestal, mas bora ver se esse vídeo sai. Hoje está bem tranquilo aqui, não está muito movimentado, mas hoje vamos falar sobre a paz que excede todo entendimento. Nosso texto está lá em Filipenses, capítulo de número 4, versos do 4 ao 8, que vai dizer assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando falamos em paz, a primeira imagem que vem à nossa mente é uma imagem muito parecida com essa aqui. Árvores, natureza, uma lagoa. E esse, na verdade, é o conceito que o mundo tem de paz. É você estar em um lugar recanteado, em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros, sem nada para tirar o seu sossego. E isso é considerado estar em paz, um lugar de paz. Há também quem diga que estar em paz é quando se tem muito dinheiro na conta, quando consegue comprar aquilo que deseja, quando consegue realizar todos os seus sonhos. Esse é o conceito de paz. Mas eu gosto muito do que Jesus fala em João 14, no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 27. Ele vai dizer assim, em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e não tenha medo. O conceito de paz do mundo é totalmente diferente, oposto ao contexto de paz do cristão, ao contexto de paz que o cristianismo propõe. Jesus está aqui há pouco tempo de ser executado numa cruz, morrer pela humanidade, ressuscitar ao terceiro dia. Ele está com os discípulos, dando as últimas orientações. E nesse capítulo 14 de João, verso 27, ele vai dizer: Deixo-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Os discípulos estavam prestes a ficar sem o seu mestre, com aquele que eles tinham passado 3 anos, ceando juntos, caminhando juntos, vendo o sobrenatural acontecer, vendo cego ver, vendo coxo andar, vendo demônios serem expulsos. Vários ensinamentos eles tinham recebido de Jesus. Então o contexto aqui não é de paz, o contexto é de guerra. O próprio Jesus falava: não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer divisão. E a gente sabe, e as escrituras dizem, que depois que Jesus morre, a perseguição começa, a igreja começa a ser perseguida. E por isso, por causa da perseguição da igreja, que veio a expansão do evangelho. Então o contexto era totalmente oposto ao contexto que o mundo dá para a paz.
A paz ela não é um estado de espírito. Você sai de um ambiente conturbado, de um lugar movimentado, aí você vem para um lugar como esse. Gente, que lugar maravilhoso. Eu amo aqui. E realmente aqui há um pouco de paz. Muito bom. E aí você vem para esse lugar e a paz está aqui. Não é um estado de espírito, a paz não é um lugar. A paz é um fruto do Espírito produzido naqueles que confessam Jesus como único, suficiente Salvador. Então a paz que ultrapassa todo o entendimento, está lá no verso 7. Essa paz de Deus, ela ultrapassa, ela excede, ela ultrapassa todo o entendimento, porque a gente não consegue compreender. O mundo está caindo na cabeça do cristão. Ou é um quadro de enfermidade, ou é um quadro de desemprego, ou é um quadro de crise financeira, ou um quadro de crise no casamento. Ele está em crise, mas ele está em paz. Ele consegue ficar pleno. Isso aqui não é fingir que nada está acontecendo. Isso aqui não é hipocrisia. Isso aqui é simplesmente ter convicção de em quem temos crido. Jesus é o Senhor da paz. Ele é o príncipe da paz. E uma vez que o aceitamos como único e suficiente Salvador pessoal, temos paz com Deus, porque antes éramos inimigos de Deus, e temos a paz de Deus. E é essa paz que excede todo entendimento, que habita em nós, que faz parte do nosso cotidiano. Então ela ultrapassa todo entendimento porque não conseguimos compreender. Mas como? Como ele está passando por uma situação de enfermidade dessa e ele consegue sorrir, ele consegue se alegrar, ele consegue ter perspectivas, ter boas perspectivas. Mas como ele está passando por uma crise no casamento, ele consegue se alegrar, levantar todos os dias e se alegrar e deixar os seus lábios entoar um louvor a esse Deus. Mas como ele está passando por uma crise financeira, sem um centavo no bolso, passando até um momento difícil, como ele consegue? E é essa pergunta que ecoa da boca daqueles que ainda não experimentam dessa paz que excede todo entendimento. Mas como eles conseguem? Como? Queridos, eu digo por experiência própria. Eu tenho passado situações muito adversas, sabe? A começar pela minha vizinhança, né? Eu moro num lugar maravilhoso, mas infelizmente, ou felizmente, Deus colocou 3 pessoinhas, uma meia dúzia de pessoas para me testar, sabe? E, de fato, hoje eu tenho convicção de que a paz de Deus habita em mim e que eu posso experimentá-la. Porque quem consegue entender excede o entendimento. Você sair da sua porta em paz, sair pela porta da sua casa em paz. E quando você olha para o lado, está alguém falando que tem vontade de te estrangular, sem você ter dito nada, sem você ter feito nada a essa pessoa, né? Mas como ela consegue? E você dá um suspiro, bater o cadeado da sua grade e sair, como se nada tivesse acontecido. Isso não é hipocrisia, isso não é fingir que pessoas ou dificuldades não são reais, mas são. Nós temos sim lutas e o inferno milita em grande oposição a nós que somos da paz. A Bíblia diz que, se possível, devemos nos esforçar para vivermos em paz. Devemos, sabe, ansiar pela paz, lutar pela paz. Paz com Deus, paz com os homens. Então excede todo o entendimento. E eu tenho vivido situações que eu falo, Deus, como é bom experimentar da tua paz. Não é uma paz que o mundo dá. Sabe por quê? A paz que o mundo dá, ela é transitória. Ela um dia acaba. Ela é infinita. Ela é de momentos. Você vem para um lugar desse, você está em paz. Mas quando você chega em casa, o boleto continua a perturbar teu sono. Aquela situação mal resolvida continua a perturbar teu sono.
aquele problema de relacionamento interpessoal, de relacionamento conjugal, continua a perturbar teu sono, a tirar tua fome, a mexer com tua cabeça, a fazer o seu estômago embrulhar. E cadê a paz? Essa é a paz que o mundo propõe. Você pega um dinheiro, um cartão, vai ali, se enche de compras, compra um monte de coisa que você não tem necessidade nenhuma. E você suspira e estou em paz. Mas um dia o boleto, a fatura do cartão vai chegar e você vai ter que pagar. E a sua paz, ou essa paz que o mundo te propõe, ela não vai ser sustentada. Ela nem vai se sustentar e ela nem vai te sustentar porque ela é transitória. E é por isso que Jesus fala em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não perturbe o vosso coração, não tenha medo. Os discípulos estavam prestes a perder Jesus. Jesus fala, fiquem em paz, não tenham medo, não se assustem, não se apavorem. O Consolador virá e Ele habitará em vocês, sabe? Então essa paz, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Não dá para compreender. Se a gente for tentar compreender essa paz, como eles conseguem? Essa é a pergunta que ecoa na cabeça daqueles que ainda não experimentam dessa paz. E talvez na sua cabeça, na cabeça de você que está me assistindo. A dificuldade que temos em desfrutar da paz que vem do entendimento que temos, da paz vem do entendimento que temos, que a paz é externa. Foi o que eu falei, a gente pensa que a paz é um lugar, que a paz é uma presença, um estado de espírito, sabe? Quando na verdade ela vem de dentro para fora. Essa paz ela não vem, a paz que o mundo dá, ela é externa. É a paz que vem numa compra que você faz, é a paz que vem no lugar silencioso e tranquilo, como o parque desse que você vai. É uma paz que você sente ao entrar num relacionamento. Ah, como ele me traz paz. Ah, como ela me traz paz. Essa é a paz externa do mundo. Mas a paz de Deus, ela vem de dentro para fora. Não importa o que esteja acontecendo aqui fora. Não importa o caos que esteja aqui fora. Você vai estar em paz. Quando eu entro na minha casa é engraçado. Que lá fora no pátio está uma turbulência, sabe? Está um caos. E essas pessoas que se opõem a mim, elas vivem assim bem atribuladas. E tem até um ditado, né? Que pessoa feliz não enche o saco dos outros, né? Deixa os outros em paz. E gente infeliz que vive assim meio atribulado, né? E traz tribulação para todo mundo. Aí tá aquele trovejo. Eu entro em casa, fecho a minha portinha, coloco o meu louvor. Não é que quando eu entro ali, a paz está ali dentro, sabe? E ela vem de fora ali das paredes da minha casa, do ambiente da minha casa para dentro. Não, ela já está dentro de mim. Então essa paz que já está dentro de mim, quando eu entro na minha casa, ela vem para fora. E ela toma conta de todo o ambiente. Lá no pátio está um trovejo, é palavrão, é xingamento, é zombaria, é indireta, é tanta coisa que se eu for falar aqui dá um livro. Mas a paz que está dentro de mim, ela excede de dentro para fora, ela toma conta do ambiente da minha casa. E eu estou lá plena, sabe? A paz não é um lugar, repetindo, ela não é um estado de espírito, ela é um fruto do espírito. Vamos para o ponto 2, ela guardará o vosso coração. No verso 7 ainda, deixa eu voltar lá para Filipenses. Guardará o vosso coração. E esse coração aqui, ele não é esse coração que é do tamanho de uma mão fechada e que bombeia o sangue para o nosso corpo. Esse coração aqui, ele é os sentimentos, aquilo que sentimos. Quando a oração substitui a preocupação, a paz de Deus que excede todo o entendimento, assume o controle,
atuando como uma sentinela, impedindo que a mente e as emoções do cristão sejam dominadas por uma investida repentina de medo, ansiedade ou tentação. Lembrando que essa paz vem depois da oração, ou quando se tem uma rotina de oração. Observe que no verso 6 ele vai dizer, não andeis, é o verso que antecede o verso-chave que lemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sede os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Então há uma oração antes, até que essa paz seja experimentada. Então, quando a oração substitui a preocupação, a paz de Deus, que excede todo entendimento, assume o controle, atuando como uma sentinela e impedindo que a mente e as emoções do cristão sejam dominadas por uma investida repentina de medo, ansiedade ou tentação. Qual a função de um guarda? E aqui Paulo, muito comum nesse contexto, era muito comum para ele esse contexto de guarda, de Roma, sabe, ele estava ali preso. Eu me esqueci de falar aqui, mas Filipenses foi escrita quando Paulo estava preso, provavelmente em Cesareia, Éfeso ou Roma. E essa carta de Filipenses foi escrita entre 54 e 62 depois de Cristo. E Paulo ele estava em prisão domiciliar. Ele estava preso. E ele escreve Filipenses, que é considerada pelos estudiosos como a carta de alegria. Os questionamentos já começam aqui, né? O nó na cabeça. Como uma pessoa está presa e ela consegue escrever a carta de alegria, ela consegue se alegrar e motivar pessoas a se alegrarem. Essa paz que habitava em Paulo, a paz que excede todo entendimento. Então, qual era a função do guarda? Era guardar. O sentinela, ele guardava o local, ele guardava a cidade. E toda vez que uma ameaça, uma investida vinha dos adversários, ele protegia para que aquele lugar não fosse dominado pelo inimigo. Quando a gente vai no Antigo Testamento, e o que os inimigos do povo de Deus queriam quando guerreavam? Dominar. E quando os inimigos do povo de Deus venciam o povo hebreu, se levavam eles eles eram levados como escravos, e todos os pertences deles passavam a ser do inimigo, do exército inimigo. Os bois, os cavalos, os camelos, as mulheres, todos eles eram levados como escravos. Eles iam servir ao exército inimigo. Então essa paz de Deus, qual é a função dela? Ela atua como uma sentinela. Ela impede que a mente e as emoções do cristão sejam dominadas por uma investida repentina. É de repente, muitas vezes de maneira subjetiva, de medo. Quantas vezes o medo tenta dominar a mente e o coração? Ou ansiedade. A ansiedade é a doença do século. E é tão interessante ou assustador que hoje em dia é comum ver crianças ansiosas. Eu um dia desses estava pensando, meu Deus, um adulto ansioso, tudo bem, porque a gente tem boleto para pagar, a gente tem casa para comprar, né? A gente tem sonhos a realizar e há cobranças e há responsabilidades. Agora uma criança, que responsabilidade uma criança tem? Uma vez que são seus tutores, os seus responsáveis que provém tudo para ela. E hoje em dia, comum, criança com ansiedade, criança tomando remédio, para vermos onde chegou a humanidade. A humanidade que busca a paz em um lugar, a humanidade que busca a paz em um prazer momentâneo. Hoje eu estou atribulada, hoje eu quero esquecer esse problema, então eu vou ali numa mesa de bar e tomo todas. A paz está ali comigo. Mas quando eu bato a porta, estou dizendo eu como um exemplo, tá? Deus me livre. Né?
Sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Um exemplo, estou me usando como exemplo. Então, quando eu fecho a porta da minha casa, a paz fica do lado de fora e dentro a tribulação continua. Porque a paz de Deus, ela vem de dentro para fora. Se o seu coração e a sua mente estão descansados no Senhor, meu querido, você pode passar o que for. Você vai estar em paz. Eu digo isso por experiência própria. Eu sempre falo aqui que eu amo as experiências dos outros e cito-as como exemplo, mas eu amo as minhas experiências. Essa paz de Deus, ela guardará o vosso coração. O coração não vai ser tomado por medo, por ansiedade, por tentação. E por fim, guardará os vossos pensamentos. Tem uma frase que eu gosto muito do Diego Menin, que diz assim: você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. E a Bíblia também, um provérbio, não me lembro a referência, vai falar sobre isso. O que você pensa é o que você é. Se você pensa que você é um derrotado, que você é um azarado, para início de conversa, eu, como cristã, não acredito em sorte nem azar. Às vezes, quando eu vou fazer algo, uma prova ou algo, as pessoas, boa sorte. Eu até aceito ali por educação, sabe, para não criar ali um conflito, como uma boa fleumática faz, né? Mas não existe sorte nem azar, existe propósito. Existe propósito. Há um propósito debaixo do céu para cada pessoa, há um tempo determinado debaixo do céu para cada pessoa. Então você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. Se você colocou na sua cabeça que você é um fracassado, que você nunca vai dar certo na vida, a sua vida vai se tornar isso. É como se você profetizasse para você mesmo. Tem uma frase do J. Benjamin que diz assim: ansiedade e oração são mais opostos entre si do que água e fogo. Você já viu quanta oposição há entre água e fogo? Água e fogo não dá certo. Um dos dois vai ter que sobressair, porque os dois juntos não dá certo. Ou a água ou o fogo vai ter que prevalecer. E o J. Benjo, ele vai dizer que ansiedade e oração são mais opostos entre si do que água e fogo. Eu fico pensando, o que pode ser mais oposto entre si do que água e fogo? E o J. Benjo, ele responde, ansiedade e oração. Se eu oro, eu tenho uma rotina de oração. A oração faz parte do meu estilo de vida. Eu não vou andar ansioso. A ansiedade vai vir? Vai. Ela vai estar espreita? Vai. Eu vou ser tentada a ficar ansiosa e preocupada? Vou. Mas ela não vai dominar a minha mente e o meu coração. Lembra do ponto 2? Porque a paz é uma sentinela. Ela guarda meu coração. Ela guarda meus pensamentos. E é interessante que, por falar em pensamentos, no verso 8, Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Tudo que vem da parte de Deus. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E agora eu encerro esse vídeo com esse pensamento. Você vive em paz? Você tem paz? No que você tem pensado? Qual o seu conceito de paz? E eu repito esse último, que é uma chave no que você tem pensado. O que nós pensamos define o que sentimos e o que agimos. E o que pensamos, por fim, define o que nos tornamos, o que somos. Temos a mente de Cristo ou não temos? Não existe meio termo. Hoje eu estou pensando com a mente de Cristo, amanhã eu vou acordar pensando com a mente do mundo. Ou é ou não é, não existe meio termo. Sabe? Que você possa experimentar essa paz de Deus.
Se você ainda não experimenta dessa paz de Deus, essa paz que o mundo não dá, que o mundo não compreende, mas como? Como ela consegue receber uma ameaça de estrangulamento? Consegue suspirar e sair em paz? A paz está de dentro para fora. É de dentro para fora. Como ela consegue? Eu já revelei aqui o segredo. Se é chegar a Deus. Se é chegar ao príncipe da paz. Crer no príncipe da paz. E aí você vai ter paz com Deus, porque os seus pecados serão perdoados. Você terá paz com Deus e você terá a paz de Deus. E essa paz que excede todo entendimento dominará a sua mente, o seu coração. Se você ainda não encontrou essa paz, não desfrutou dessa paz, saiba que ela está disponível em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz e ele tem paz para dar para cada um que recorrer a ele. E essa paz não é a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o coração, a paz que guarda os pensamentos. Amém? Que a paz do Senhor habite em cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.